Quem é daqui de Juiz de Fora sabe que o transporte coletivo vem sendo alvo de críticas há bastante tempo, seja pela redução da frota, seja pelo estado de conservação dos ônibus, com a ocorrência de vários acidentes, com vítimas inclusive. Diante desse tanto de problema, a Prefeitura de Juiz de Fora instaurou um procedimento administrativo para apurar as irregularidades e decidiu rescindir o contrato com a concessionária, a empresa que presta o serviço aqui. Para vocês terem uma ideia, essa empresa estava recebendo uma média de 5,5 autuações por dia, em razão das irregularidades na prestação do serviço público de transporte coletivo. A rescisão aconteceu, então, porque a empresa não estava prestando serviços conforme as condições que foram acordadas em contrato, o que no direito a gente chama de inadimplemento contratual. Eu vou aproveitar esse assunto para explicar para vocês dois conceitos jurídicos relacionados à prestação de serviços públicos pelo Estado. A caducidade, calma, eu vou explicar, e o princípio da continuidade do serviço público. E como isso não é um problema só aqui da minha cidade, você, que não é daqui, veja o vídeo até o final para entender como as prefeituras prestam esse tipo de serviço e como elas resolvem os BOs que aparecem. Vamos falar sobre política? Então vai lá, pega um cafezinho e chega aqui pertinho para a gente conversar. Quer continuar acompanhando um conteúdo que te ajuda a entender o que acontece na política do Brasil? Aproveita para se inscrever nesse canal e ativar as notificações para o YouTube entregar o meu conteúdo para vocês e sugerir outros conteúdos semelhantes. Vamos lá! A primeira coisa que vocês precisam saber é que a Constituição Federal entregou para os municípios a competência, a obrigação de organizar e prestar o serviço de transporte coletivo. Isso está no artigo 30, inciso 5 da Constituição. E lá também está escrito que o transporte público é um serviço essencial, o que significa que a prestação desse serviço é necessária e obrigatória e não pode ser interrompida por culpa de uma má administração. Esse serviço pode ser prestado diretamente pelos municípios, como por exemplo, se eles próprios comprassem a frota de ônibus, contratassem motoristas, trocadores e tudo mais, ou por meio de concessão, que é a contratação de uma empresa ou um consórcio de empresas para prestar esse serviço em nome do município. Geralmente, os municípios optam pela concessão, porque acaba valendo mais a pena na relação custo-benefício, que no direito público a gente diz que atende ao princípio da eficiência. Quando o município decide prestar esse serviço através de concessão, primeiro ele escolhe a empresa com quem vai contratar, fazendo uma licitação, e depois ele firma um contrato com a empresa escolhida. Se a empresa deixa de cumprir alguma cláusula desse contrato, isso gera, claro, algumas consequências, dentre elas a possibilidade de rescisão desse contrato. Se o motivo da rescisão é, então, o inadimplemento contratual, acontece o que no direito a gente chama de caducidade. Viram? Eu disse que eu ia explicar. Essa palavrinha que está aí na reportagem significa que a empresa não estava cumprindo com as obrigações que ela própria assumiu. E como é obrigação do município prestar o serviço de transporte coletivo, ele vai ter que tomar as providências para regularizar essa situação, mesmo que isso signifique rescindir o contrato com a atual concessionária e realizar outro processo de licitação para escolher outra empresa. Mas aí vocês devem estar se perguntando, e como fica o povo nesse meio tempo entre a rescisão do contrato com uma empresa e a contratação de outra? Os ônibus não podem parar. Pois é, não podem mesmo. E existe um princípio no direito administrativo que garante que os serviços públicos não sofram interrupção. É o princípio da continuidade do serviço público. Eu tô cheia de conceito hoje. Esse princípio serve de orientação para a criação e para a interpretação das regras do direito administrativo. É ele que dá à administração a prerrogativa de ocupar temporariamente bens móveis e imóveis que estavam sendo usados para prestar o serviço público. É esse princípio também que impede que o concessionário deixe de prestar o serviço, mesmo quando a administração não está pagando o que combinou. Sabe as regras que a gente usa nas nossas relações privadas de maneira geral? A lógica delas não vale quando a gente está tratando de um contrato de prestação de serviço público, porque o que se pretende proteger aqui é o direito da coletividade, das pessoas que precisam daquele serviço. Por isso que é possível, pela lei, que a empresa seja proibida de interromper a prestação do serviço, mesmo quando ela não está recebendo por aquele serviço prestado. Claro que existem regras para resolver essa situação, não é que a empresa vai ficar no prejuízo, é só que isso não é mais importante do que garantir que, por exemplo, a sociedade não fique sem o serviço de transporte coletivo. Nesse caso que eu trouxe para vocês, é obrigação da prefeitura
do município rescindir o contrato com a empresa que não está prestando o serviço de transporte coletivo de maneira adequada e providenciar outra empresa para assumir esse serviço, fazendo uma contratação de urgência, por exemplo, até que se consiga fazer uma nova licitação para uma nova concessão. A gente sabe que é bem comum essa situação de empresas concessionárias de transportes públicos prestarem um serviço ruim, um serviço deficiente. Mas agora você já sabe que é obrigação da prefeitura zelar para que esse serviço seja prestado de maneira eficiente. Afinal, a obrigação é, em primeiro lugar, dos municípios. Eles só transferem a execução desse serviço temporariamente para uma concessionária. Sobre a situação de Juiz de Fora, o procedimento para rescindir o contrato com a empresa ainda não está concluído. A concessionária ainda pode recorrer dessa decisão que declarou a caducidade e, enquanto não se bater o martelo, ela continua prestando o serviço de transporte coletivo. Existe também uma preocupação dos trabalhadores dessa empresa diante da possibilidade de que eles fiquem sem emprego a partir do momento que o contrato com a prefeitura for rescindido. Isso é um outro fator de pressão nesse caldeirão todo aí. Essa situação ainda está muito em aberto e conforme o processo for se resolvendo, eu vou contando para vocês aqui. De toda forma, a abertura do procedimento para investigar o descumprimento do contrato e a decisão pela caducidade foram medidas assertivas tomadas pela prefeitura, que não podia aceitar que os trabalhadores e os usuários continuassem com um transporte ruim e perigoso. Se você chegou até aqui, aproveita para curtir o vídeo e compartilhar com quem você acha que vai se interessar. Tchau!